Bom dia, meus amores! Dormiram bem? Estão preparados para a nossa primeira aula de hoje? Pegue seu livro de português, seu lápis e seu caderno e vamos lá! Então, coloque aí língua portuguesa. O conteúdo que nós vamos estudar hoje, nós vamos dar continuidade ao gênero textual sobre notícia, ok? Mas o conteúdo mais que nós vamos acrescentar hoje é classificação das palavras quanto à sílaba tônica de cada uma delas. Qual o objetivo? Classificação das palavras quanto à sílaba tônica, usar acento gráfico, o agudo, circunflexo em paroxítonas terminadas em R, X, N, Y e ditongo. Não se preocupe que nós vamos fazer uma revisãozinha nesse conteúdo que você já viu no terceiro ano, mas eu vou fazer uma revisão com vocês. Eu sei que vocês querem, não querem? Então vamos lá. Muito bem, então vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula, nossa primeira aula de português do dia 4/5, certo? Hoje é a nossa segunda aula. Vamos continuar com o gênero textual falando sobre notícia. Hora da leitura. Você vai ler em seu livro um texto que vai dizer: o Museu Nacional recebe doações de quase 190 mil recursos do governo alemão. A quantia equivalente a cerca de 808 mil reais será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros. Então, muito bem. Então, o que é que você vai observar aqui nesse texto? A primeira coisa que você vai observar vai ser que informações esse texto está querendo trazer para mim. Quais são as informações que esse texto está querendo trazer para mim? Então, quando você lê qualquer notícia, são duas coisas importantes que, antes de mais nada, você vai fazer. A primeira coisa é você ver quem é o título e quem é o subtítulo, certo? Você está aí vendo. Então, qual é o título? Qual é o subtítulo? Você sabe identificar? Então, esse daqui vai ser o quê? Vai ser o subtítulo. E o subtítulo, geralmente, geralmente não, né? A maioria das vezes, ou geralmente, ou quase sempre, ele vai vir abaixo do título, que esse aqui em cima é o título. Então, esse aqui é o título e esse é o subtítulo. E, geralmente, o subtítulo vem abaixo do título. Então, esse é o subtítulo e esse é o título, ok? Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Depois que você lê o texto direitinho, aquele texto que a gente falou, o que você vai fazer? Você vai fazer a primeira atividade da página 9 com muita atenção. Mas antes eu vou dar uma explicação muito importante. São dicas valiosas que vão ajudar demais a você responder toda a página 9 sem precisar estar dizendo: tia, não entendi, ou tia, não consegui fazer esse item. Você vai conseguir fazer todos os itens se você prestar bastante atenção. Então vamos lá. No seu livro vai ter a primeira questão. A primeira questão vai mostrar esses assuntos aqui, ó. Que, como eu falei para vocês, quando lermos uma notícia, a primeira coisa que a gente deve observar, a primeira coisa é o título e quem é o subtítulo, certo? O título, geralmente, ele vem negrito, vem mais escurinho, e o subtítulo vem embaixo do título e muitas vezes ele não é negrito. Quando você estiver lendo a notícia, o que você deve trazer para a sua cabecinha? A primeira coisa são aqueles 6 pontinhos, que são: o que a notícia está falando, onde a notícia está ocorrendo, quando foi, onde, lugar, etc. Quando foi, de que se trata, quem está escrevendo, etc. Como aconteceu aquela coisa noticiada e por que essa notícia foi vinculada, foi publicada. Então, são essas 6 coisas que você sempre tem que prestar bastante atenção, certo?
vamos lá. O que é o título? O que é o título? O título nada mais é para que serve o título? O título serve para informar o leitor sobre o fato que será apresentado. O subtítulo vem logo após o título, como eu já falei. Entre títulos e intertítulos. Tia, o que é isso? Nunca nem ouvi falar essas palavras. Então, o que são isso? São palavras ou expressões que aparecem entre dois parágrafos para organizar a notícia. Então, são os dois primeiros parágrafos que vão aparecer, que serve para organizar a notícia. Então, isso são entretítulos e intertítulos. Lead. O que é o lead? Também nunca ouvi falar dessa palavra, professora. Então, lead é o resumo da notícia, certo? Então, lead é nada mais do que o resumo da notícia. E, como eu já falei, você vai observar de novo o que a notícia está querendo me falar, onde ocorreu, quando ocorreu, com quem ocorreu, como ocorreu e por que essa notícia foi publicada. Então, o assunto da notícia vem também definir o público da notícia. Quem é o público-alvo dessa notícia? Certo? Então, são essas coisas que você deve observar. Então, vamos lá. Então, a página 9 agora, como eu falei, você vai responder no seu livro. Essa primeira página aqui, que é como eu falei. Complete o quadro a seguir, identificando as informações cotidianas no lead. O que é lead? Lembram o que é lead? Lead é o resumo da notícia. No lead... a notícia: Museu Nacional recebe doação de quase 180 mil euros do governo alemão. Então, esse é o título ou o subtítulo? Me digam aí. Muito bem, é o subtítulo. Então, você vai responder o que foi que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quem estava envolvido, como aconteceu e por que aconteceu. A sua segunda questão é: o texto lido apresenta intertítulos. Aí você vai responder conforme a minha explicação passada, você vai responder essas questões. Ó, lá tem todas as dicas, então é só responder, tá bom? Não é para ter nenhuma dúvida, porque a minha explicação foi bem clara, certo? Muito bem, então agora nós vamos para o nosso segundo momento. Vamos lá? Então, momento da ortografia. Nós vamos agora para a nossa análise linguística. A ortografia, classificação das palavras quanto às sílabas tônicas. Então, para relembrarmos que vocês já estudaram no terceiro ano, nós vamos falar sobre oxítona, paroxítonas e proparoxítonas. Então, no terceiro ano, você aprendeu que uma palavra pode ser classificada como oxítona. Quando é que essa palavra é classificada como oxítona? Quando a sílaba tônica é a última palavrinha acentuada. Ou seja, nem sempre elas são acentuadas, mas são aquelas palavrinhas que eu dou ênfase, que eu falo mais forte. Eu sempre digo que é como se fosse um coleguinha, por exemplo, que eu sempre vou demorar mais para falar aquela sílaba. Por exemplo, vamos ver a palavra saúde. Então, quando eu falo a palavra saúde, eu vejo que a sílaba tônica é ude. Por quê? Porque eu demorei mais a falar aquela palavrinha, saúde. Então, a sílaba tônica de saúde é u. Por quê? Porque eu me demorei mais nessa palavrinha, certo? Então, esse é o bizu. Todas as sílabas que você se demorar mais para falar, que você puxa ao falar, essa geralmente vai ser a sílaba tônica. Então, você tem que estar ouvindo o que você está falando, ter bastante cuidado, porque a sílaba tônica vai ser aquela palavrinha que você demora mais ao falar, ou aquela palavrinha que você
bota mais força, dá mais ênfase quando está falando. Essa vai ser a sílaba tônica. Então, para podermos classificar as sílabas tônicas, nós temos que observar essas coisas, que, por exemplo, a oxítona, a sílaba tônica vai ser sempre acentuada a última sílaba. A última sílaba é que vai ser acentuada. As paroxítonas, quando a sílaba tônica, a sílaba forte, a sílaba que eu demoro bastante a falar, for a penúltima. Então, essa vai ser eu vou classificar como paroxítona. E a proparoxítona, a sílaba tônica vai ser a antepenúltima, certo? Para esclarecer ainda melhor esse assunto, eu vou passar um vídeo para vocês, ok? Para vocês entenderem direitinho. Prestem atenção para vocês. Você vai fazer a atividade da página 10 e 11. O que você vai fazer? Vamos lá. Deixa eu explicar bem detalhadamente. Então, no seu livro vai aparecer esse quadro. Vocês estão vendo que esse quadro está com algumas palavras que estão grifadas, estão aqui, ó, mais escurinhas. Você vai classificar essas palavrinhas aqui grifadas, ok? Você vai me dizer se elas são oxítona, paroxítona ou proparoxítona, e você vai escrevê-las aqui. Segunda coisa que você vai fazer, deixa eu só tirar essas marcaçõezinhas. Então, você vai ver esse quadrozinho aqui. Agora, você vai observar cada palavrinha que está escrita neste quadro e vai ler em voz alta. Patrimônio, domínio, consequências, fósseis, espécies, experiência, escritório, água e notícia. E aí, então, você vai separar cada palavrinha dessas, ok? Separe cada palavrinha dessas. Depois de separadas, você vai escrevê-las aqui, separando cada uma delas, assim, ó. Patrimônio, vírgula, domínio, vírgula. Não esquecer dos acentos. Prestem atenção nos acentos, tá? Já recebi algumas atividades que estavam sem acento. Então, não quero nenhuma palavrinha sem acento. Consequência, então você vai colocá-las todas aqui na ordem. Você vai colocá-las aqui separadamente, vai separar cada uma delas. Depois você vai dizer o que essas palavras têm em comum. Será que todas são oxítonas? Será que todas são paroxítonas? Será que todas são proparoxítonas? Então, você vai me dizer o que elas têm em comum, certo? E a segunda coisa que você vai fazer é o quê? Você vai ler, vai para o jogo rápido e você vai responder essa questãozinha. Só a parte da página 12, só o jogo rápido até a primeira e a segunda questão, certo? As questões de baixo não precisa fazer. Você vai fazer apenas a questão 1 e 2 do jogo rápido. Entendido? 1 e 2 do jogo rápido. Muito bem. Então, por hoje é só. Que Deus continue abençoando vocês. Prestem bastante atenção, com bastante cuidado, capricha na letra. A tia tá amando as letras de vocês, viu? Vocês estão de parabéns. Vamos continuar caprichando nas letras. E logo a mais nos encontramos. Beijo, beijo, beijo a todos.